pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Que bom estar aqui de volta. Queria lembrar a todos que essa é a nossa primeira live de 2022. Nós não fizemos nenhum evento em janeiro e fevereiro, obviamente em função dos vários acontecimentos, das várias coisas que estavam acontecendo. 2022 começou com uma perspectiva diferente. Nós estamos voltando com algumas ações nossas ou alguns encontros presenciais com as nossas diretorias, com as redes de farmácia. Nós já tivemos agora esse ano o evento da Bradilan, que foi um evento absolutamente fantástico sobre o ponto de vista de retomada dos eventos presenciais, mas queria dizer também que este evento que nós criamos no momento da pandemia, que foi a Hora do Mercado, esse bate-papo que nós temos com as nossas lojas, o bate-papo que nós temos com vocês para poder falar um pouco do que está acontecendo, falar do mercado, trazer novidades, ele retoma com todas as forças e a gente voltar novamente com os nossos encontros mensais. Só não fizemos nesses últimos 2 meses porque nós estávamos reformulando, buscando uma forma alternativa que ele pudesse ser atrativo para vocês, para que nós pudéssemos trazermos cada vez mais novidades, que nós pudéssemos trazer cada vez mais assuntos que é do interesse de vocês. Nós vamos estrear um quadro aqui hoje que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Nós vamos estrear um quadro que vai trazer para nós uma possibilidade infinita de nós conversarmos com os nossos parceiros, nós conversarmos com os nossos fornecedores, entendermos também a dinâmica da distribuição, dinâmica da indústria farmacêutica, para que a gente possa evoluir cada vez mais naquilo que é a nossa essência de comprar bem, de ter boas parcerias, de ter a indústria e a distribuição próximo da gente. Mas isso vem na sequência, vem daqui a pouco. Antes, eu vou manter aquele hábito que eu tenho com vocês, de falar sobre o mercado farmacêutico, mostrar um pouco do que está acontecendo, como é que está a evolução dos nossos números, como é que as coisas estão performando. Então, essa prática da abertura de falar de números, ela vai acontecer e vai permanecer para sempre, enquanto nós estivermos fazendo o nosso encontro da live do Edson, ou encontro do mercado, perdão. Esse é o número, ele não se altera de forma tão relevante assim, quando a gente olha de um período para outro, de um mês para outro. Tá? Nós estamos olhando aqui dados de janeiro de 2022, então sempre que nós olhamos o mercado, a gente olha um ano fechado, nós olhamos 12 meses e o faturamento de 12 meses do nosso mercado foi de 155 bilhões, 154,8, 155 bilhões, considerando a venda da farmácia para o consumidor. Esse número é medido através da IQVIA ou da Close-Up, que esses números são a IQVIA, e nós temos aqui uma divisão de farmácias, eu sempre comento isso com vocês, desde as grandes redes regionais, depois o independente, e dentro do independente um mercado estruturado dentro do associativismo. Porque nós somos um mercado de farmácias independentes, mas formatado no mercado de associativismo, e eu já disse isso para vocês algumas vezes, eu quero repetir, o associativismo no Brasil, na forma que nós estamos estruturados, ele é único. Nós não vamos encontrar nenhum outro país que tenha uma atividade semelhante. Você tem em vários países associações, mas geralmente ela é uma associação empresarial, ou ela é uma associação de farmacêuticos, uma associação de defesa do modelo ou da classe, mas neste modelo, onde nós traqueamos toda a cadeia, de ajudar o empresário a encontrar um ponto comercial, ajudar a definir o layout da loja, ajudar na montagem dessa loja, depois no mix de produto, na precificação e até criando um programa de fidelidade para o consumidor. Esse é único, não existe em lugar nenhum, é um modelo do Brasil e por isso nós temos performado de uma forma tão robusta, como a gente vai poder ver aqui nos nossos números a seguir. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, e eu acho que é muito relevante nós olharmos para isso, o mercado tem uma
uma expansão importante em termos de crescimento, de cerca de 44%. Lá em 2018, aqui nós temos dados dos últimos 5 anos, né? Então são 5 anos sequenciais, e aqui é bom que, tendo números assim, nós tiramos o viés da pandemia, a gente fica com a realidade daquilo que está acontecendo, a realidade do comportamento do mercado. Nós temos um crescimento, saímos de 107 bilhões para 155 bilhões de faturamento. É um faturamento relevante, um faturamento substancial. Olhando nos últimos 5 anos, nós tínhamos 76 mil farmácias, hoje nós temos 86 mil. São 10 mil novos PDVs aberto em 5 anos. Quando eu falo novos, porque se nós olharmos assim a quantidade de abertura e fechamento de loja, o índice de mortalidade do varejo também é muito alto. Você tem aproximadamente aí 36 mil PDVs novos abertos nos últimos 4 anos e 26 mil PDVs que fecharam. Então é um número muito grande de fechamento e abertura de loja, mas ainda assim nós temos um saldo de 10 mil PDVs. O que eu quero chamar a atenção de vocês é como é que o mercado se comporta em termos de participação. Olhando no slide aqui do lado direito, nós temos lá quanto que lá dos 106 bilhões que se vendia em 2018, no janeiro de 2018, olhando o último ano, nós tínhamos lá 106 bilhões. As redes corporativas, né, tinham uma participação de 58,7%, o mercado de independente 25,4% e o associativismo. Aqui nós estamos falando de 2 associativismos, e eu acho que independe de estar ou não na Febrafar, o associativismo, e o número também comprova isso, o associativismo, de um modo geral, ajuda uma farmácia independente a se organizar, a ter melhor performance, a ter uma melhor compra, a ter uma melhor estrutura de atendimento ao consumidor. Então, nós tínhamos lá 16% de participação, somando Febrafar e não Febrafar, isso olhando 2018. Trazendo para os números atuais, dos 154 bilhões, a rede perdeu share em torno de um pouco mais de 2% de share, perdeu 2% de participação. O independente perdeu um pouco mais de 1% de participação, 2% também. E nós, do associativismo, saímos de 16% para 20%. Quando eu pego esses 2% da rede, pego os 2% do independente que veio para dentro do associativismo, nós estamos falando de 4% de um mercado de 154 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de mais de 6 bilhões de faturamento que veio para dentro do associativismo, que veio para dentro desse modelo. Se nós pudéssemos, e nós tivéssemos aqui um slide que mostrasse esse movimento nos últimos 10 anos, esse número não seria muito diferente disso, tá? Claramente, estar associado, estar num grupo associativista, estar num grupo que trabalha de forma conjunta, ajuda muito o varejo independente a se desenvolver. Quero trazer esse mesmo número olhando para um gráfico mais fácil de olhar, de interpretar, perdão. Nós temos aqui um crescimento olhando esses 5 anos de 44,8%. Eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês que durante esse período dos últimos 5 anos, se nós pegarmos o PIB da economia brasileira, ele vai ser negativo, ele vai ser próximo de zero. Num mercado numa economia que cresce zero, nós estamos num segmento que cresce 45%. Claro que isso para nós é uma vantagem competitiva, mas claro que isso também para nós é um grande desafio. Porque a partir do momento que você tem um mercado que cresce, você também tem novos players, novos participantes, novos desafios, novas formas de fazer, a concorrência cada vez mais profissionalizada e, por consequência natural, nós temos que acompanhar tudo isso. E aí, olhando individualmente cada uma das segmentações que nós mostramos lá, as redes crescem 39%, o que é bastante, mas é abaixo do que cresce o mercado. O independente cresce 35%, também é bastante, mas é abaixo do mercado. As associações fora da Febrafar crescem 67%, bastante robusto, mas abaixo da Febrafar, que cresce 88%. Nós, então, como agrupamento, como grupo de farmácias, crescemos o dobro do que cresce o mercado. Sistematicamente, quando a gente pega
o número dos últimos 10 anos, isso não é diferente. E olhando no último ano, aqui nós estamos olhando o crescimento do último ano, o comportamento do que aconteceu de fevereiro de 2021 até janeiro de 2022, as redes da Abrafarma cresceram 12%, as redes regionais cresceu 5%, o Independente 10,6%, as outras associações de franquias 15% e nós crescemos 17%. Nós estamos também com crescimento superior ao mercado, 50% superior. E aí eu queria, dentro desse contexto ainda de falar de mercado, trazer um número para vocês que eu considero, antes de trazer aqui o nosso novo quadro, como eu disse, eu considero um mercado de oportunidade. Para nós darmos uma olhada o que está acontecendo no mercado de genérico, como nós estamos e como nós temos oportunidade de se desenvolver nesse mercado. Então esse é o mercado de genérico, olhando o CPP também, que é o preço de venda nosso para o consumidor, tá? E como que esse mercado se comporta em termos de crescimento ao longo dos últimos 5 anos. Perceba que o genérico nos últimos do ano 2018, 2019 cresceu um pouco abaixo do mercado, porque há uma estagnação em termos de novas moléculas, mas agora nos últimos 2 anos a gente vem por um processo de crescimento também bastante robusto, esse ano crescendo em linha com o mercado, 11,5%. Esse mercado Brasil não tem nada a ver com Febrafar, não tem nada a ver com o nosso associativismo. Isso aqui é mercado Brasil. Quando a gente olha share, ou seja, quanto que o genérico representa da venda dos 100% da farmácia, nós temos aí em torno de 18%, que é o share padrão do mercado. Olhando todas as lojas, quando você vende dos 100% que nós vendemos, 18% é genérico. Também aqui nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de farmácias. E perceba que é um share meio que estagnado também, com crescimento aí no ano entre 2020 e 2021 de 4,5%. Aqui tem um impacto aqui da pandemia que é relevante. Eu diria que tem um impacto do ivermectina aqui que é bastante substancial, mas também não muda muito. Se eu pegar 2018 e pegar hoje, nós temos 0,4% de aumento de share. Tá? E nós, na Febrafar, qual que é o nosso número? Tá? Como é que nós estamos em termos de crescimento de genérico? Então, claramente, nós temos um crescimento superior ao mercado. Então, todos os anos nós crescemos as 2 dígitos. De 20 para 21 nós crescemos 24%. E esse ano nós estamos crescendo 16%, um pouco em linha daquilo que nós olhamos lá quando a gente olha o crescimento da Febrafar versus o restante do mercado. A gente está crescendo aqui também 50% acima do que cresce o mercado. E quando a gente olha de share, ou seja, quanto que isso representa no nosso negócio, nós estamos numa posição muito boa, muito boa. Nós temos 23,5% de participação. Lembrando lá que o mercado, acho que nós falamos que eu falei agora há pouco, é cerca de 18%. Ou seja, nós temos 20% a mais do que cresce o mercado. No entanto, a gente só tem um número aqui que a ser observado, que é um pouco negativo, que no último ano nós perdemos participação de 1% no genérico. Eu quero acreditar, sinceramente, que essa diminuição, e aqui nós estamos olhando a Febrafar como um número fechado, independente de ser medicamento ou não medicamento, que isso tem um pouco a ver com o nosso aumento de participação na venda de não medicamentos. Então, quando eu coloco tudo isso dentro de uma conta, o genérico perde um pouco de participação, mas quando eu olho no slide anterior, eu vou até voltar a ele aqui, ele tem um crescimento relativamente grande. Então, essa diminuição da participação, ela tem muito a ver com esse aumento da venda de não medicamentos. E é por causa disso e por causa dessas oportunidades, é por causa dos nossos números, é por causa do nosso modelo de distribuição, que passa 100%, nosso modelo na verdade, de reposição de produtos, que passa 100% na distribuição, que a gente resolveu trazer um quadro novo, trazer um quadro aqui que eu tenho certeza que vai ser muito importante, não só para as nossas farmácias, mas principalmente para as nossas redes. E eu quero estrear esse quadro aqui com
em alto estilo, sabe, com muita pompa, porque nós estamos trazendo aqui para o momento do parceiro. O que é o momento do parceiro? É um momento aqui que eu quero trazer os nossos parceiros comerciais da indústria, da distribuição, do mercado como um todo, para sentar aqui e conversar comigo e para bater um papo e falar um pouco de como está o mercado, falar um pouco de oportunidades, como é que este parceiro se comporta dentro do associativismo. Então eu tenho prazer imenso de apresentar esse homem bonito aqui, que diga Milena, né, Pedro? Sem dúvida. Que diga Milena, né? Esse homem bonito. Pedro. Na foto tá bem bonito mesmo, né? Tá bem bacana. Obrigado. Na verdade, quando tiraram essa foto, o fotógrafo falou, capricha só na nitidez, não precisa beleza. Saiu você. Falar nisso, você vai sentar aqui, é o primeiro homem a ganhar uma canequinha da Febrafar na hora do mercado. Especial? O líquido que você escolheu. Foi vodka ou cachaça? Foi água mesmo. Então tá muito bom. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado pela oportunidade, sendo o primeiro aí bate-papo que você vai ter. Um grande abraço aos associados, um grande abraço a todos, à indústria que está nos assistindo, aos colegas da distribuição. Um grande abraço para vocês. É um prazer imenso estar com você aqui. E sem crachá, bater papo assim, descontraído, à vontade. E o que você quiser saber, pode perguntar. Estamos à disposição. E, de novo, né, a foto está bem bonita mesmo. Foi quando eu casei antes. Eu estava bem mais bonita. Agora já passou um tempo. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Qual o casamento? Mas deixa quieto, não pergunta não. Mas é tranquilo, é o terceiro casamento. Mas está muito bem, graças a Deus. Pedro, primeiro, assim, todo mundo que senta aqui, eu quero sempre começar, e eu gosto muito de conversar com os executivos. Eu, inclusive, vou fazer um programa ainda, um podcast daqui a pouco, chamado Sem Crachá, só para conversar, para as pessoas falarem de carreira. Legal, bacana. Trazer a galera da distribuição, da indústria, vocês que fazem uma carreira executiva, né, que se propõe a performar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de uma distribuição, como vocês. E você tem uma carreira longa como executivo. Na verdade, eu tenho uma posição um pouco diferente dos jovens atuais, né? Eu sempre acreditei que na própria empresa você pode inovar, você pode criar, você pode construir uma carreira, você pode evoluir. Você não precisa trocar de empresa para você evoluir. Então, eu sempre acreditei nisso e sempre apostei muito no Grupo SC, Santa Cruz, depois do Grupo SC. E eu tenho 37 anos de empresa, com essa cara de garoto, 37 anos e, na verdade, esse ano eu faço 38 anos. E desses anos, 28 anos trabalhando com associativismo. 28 anos. Eu iniciei a minha carreira no grupo como vendedor de farmácia, balconista. Só para a gente entender, lá no início da distribuição do Grupo Santa Cruz, hoje, a origem é uma farmácia. A Santa Cruz, ela tem a origem em 1955, numa farmácia, porque o pai, o presidente que fundou a empresa, Gilberto Maia, ele era farmacêutico, falecido em 1980, e depois veio o Gilberto Maia Filho, que segue até hoje como presidente. Ele era farmacêutico, ele montou uma farmácia na casa dele, depois ele seguiu com farmácia até 1990, por volta disso. Aí nós, 93, 94, assim, vendemos as farmácias todas e dedicamos integralmente à distribuição. E eu fiquei 10 anos no varejo farmacêutico. Iniciei como balconista, fui subgerente, gerente, supervisor, gerente geral do varejo, foi de tudo na empresa. O Bento, que é o diretor da Pamparma, veio com Sim, o Bento eu contratei ele na época como balconista de farmácia. Ele era o nosso balconista na época, depois ele seguiu carreira também, foi subgerente, gerente, supervisor, veio para a distribuição conosco e está aí até hoje conosco. Saiu para conhecer um pouco o mercado lá fora, trouxe muitas boas informações e retornou conosco. Legal. Bom, eu acho que, ainda que a gente não tenha feito a apresentação formal, falei do Pedro, mas todo mundo sabe, o Pedro é o diretor comercial. Na verdade, eu sempre acho que o Pedro é muito mais do que isso, porque tem uma atuação, como ele disse, há 38 anos e nossa relação do dia a dia é 100% tratada a partir do Pedro, até a partir do Rodrigo, do Fittipaldi, do Bento, que são os diretores que trabalham conosco no dia a dia aqui, do Grupo SC. Lembrando que o Grupo SC é originariamente do Santa Cruz, mas vocês são hoje proprietários também da Pamparma. Em 2016, nós fizemos a aquisição através da empresa McKesson dos Estados Unidos, que era o dono da Panfarma e da Oncoprod.
Então nós fizemos a aquisição da Panfarma Comprod em junho de 2016 e aí fizemos o Grupo SCC, que compõe as 3 empresas. A minha posição hoje, eu sou líder da Panfarma em Santa Cruz. No que diz respeito à venda, a compras, a marketing, a planejamento de demanda, a administração comercial, ou seja, toda a parte comercial, nós respondemos por essa parte. E separadamente, uma é primeiro, outra é segundo lugar de tamanho dentro da distribuição. Na verdade, as duas são líderes de mercado e brigam bem, e elas são concorrentes e são complementares. Hoje a Santa Cruz é líder de mercado e em segundo lugar está a Panfarma, mas a briga está boa. E em termos de atuação, Pedro, em onde que vocês estão, qual é o tamanho, o que isso representa, qual que é o nível aí de cobertura de vocês? Olha, hoje a gente está bem orgulhosos com a empresa, com o time, porque nós concluímos no ano passado a nossa nacionalização. Então, através das 2 marcas, nós estamos nos 26 estados, mais o DF. Nós temos, só da Adofarma, nós temos 28 CDs, distribuídos em vários estados. O último foi o CD do Amazonas. Estava lá com você. Exatamente. Você esteve conosco no Amazonas, esteve no Mato Grosso, lá em Cuiabá, né, conversando com os clientes, fizemos essa... Aliás, os 3 últimos CDs que você inaugurou estava. Você esteve conosco, fui de carona contigo. De Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Cuiabá e depois a Manaus, Amazonas. E agora nós estamos reativando o CD em Alagoas, em função de mudança tributária, no total de 28 CDs. Então, o nosso plano foi fazer a expansão pela escala que nós temos e atender o Brasil inteiro. Eu diria para vocês que o grande incentivador dessa nacionalização é você mesmo. Porque você que me falava assim, Pedro, é o seguinte, estou lá no Maranhão, você não atende, estou lá no Piauí, estou lá no Pará. Aí já, puxa vida, aí nós começamos a debater esse assunto fortemente. E nós construímos um plano que durou em torno de 2 anos e nós efetivamos no ano passado. Ô Pedro, quer falar um pouco dessa trajetória do Grupo SC com o associativismo, como você disse, o associativismo é de 1994, como origem nesse modelo que a gente tem, mas até um pouco antes dessa iniciativa de 94, eu sei que lá em Curitiba vocês tiveram uma atuação muito forte, inclusive ajudando a criação da Maxifarma na época. Então, eu sou na distribuição desde 94. Nesse ano mesmo, nós ajudamos a fundar algumas empresas, tá? Naquele momento tinha uma discussão grande de concorrência na época e os colegas nos procuraram, como amigos que são até hoje, o pessoal da Maxifarma, e nós, através de um X na loja, nós criamos uma campanha de preço e promocional e uma ação promocional e colocamos um X na loja. Depois esse X virou uma rede associativista que virou a Maxifarma. E está até hoje lá, clientes nossos, participantes aqui da Febrafar conosco. Nós inauguramos várias outras empresas que nós estimulamos. Então, desde aquela época, eu sempre fui um incentivador do associativismo e me espelhei muito em você, porque era uma maneira de colaborar com o independente, fortalecendo, levando profissionalização para eles, levando informação, fortalecendo eles. Se a gente não tivesse feito tudo isso, hoje seria um mercado extremamente verticalizado. Hoje é um mercado extremamente competitivo. E o associativismo para nós, já mostrou dados de mercado, para o nosso negócio, ele está 1/3 do negócio. Então, é muito expressivo para nós. Pedro, eu me certifiquei disso antes da gente entrar aqui, antes da gente começar a conversar. A Febrafar hoje tem 12 mil farmácias e 60 redes. Certo. Vocês estão presentes em todas as nossas redes? Todas as nossas redes, todas as suas redes, todas elas, e muito próximo. Nós temos um time que atende dedicado ao associativismo, nós temos um grupo de gerentes, um grupo de supervisores dedicados, e a gente tem contato com vocês direto, e grande parte, a gente fala com orgulho isso, nós somos líderes de mercado nessas empresas. Ô Pedro, e assim, eu queria falar um pouco de mercado com você, do momento que a gente está vivendo. Você viu os nossos números aí, o crescimento que nós temos no genérico. Nós temos feito um trabalho muito próximo para melhorar a participação de não medicamentos. Hoje nós saímos de 18% para 28%. O mercado tem 32% de participação de não medicamentos. Nós temos 28%, mas nós crescemos de forma substancial nos últimos 5 anos. Eu sei que nós vamos chegar a 32%. E uma das formas de nós chegarmos a esse número é através da distribuição, através de um trabalho com vocês. Sobretudo quando a gente olha para a grande indústria de consumo, para essas essas grandes empresas que têm sempre teve
uma atuação muito forte nas grandes redes e no canal alimentar, mas nunca olhou muito para nós. Certo. E vocês têm feito um trabalho com a gente de aproximação aqui, de trazer esse pessoal. E eu, ainda complementando isso, tive a oportunidade de estar com você, como você disse, nas últimas 3 inaugurações, e são tamanhos diferentes, até modelos diferentes de CDs. Isso mesmo. De que forma você acha que nós podemos fazer um trabalho mais próximo das nossas redes e das nossas farmácias através de vocês para essa linha de não medicamento num primeiro momento? Veja, quando nós fizemos a nossa realização, nós colocamos os CDs nos pontos estratégicos. Agora, o ponto que nós estamos trabalhando é o mix de cada CD. Então, a gente está fazendo um trabalho bem grande no sentido de entender qual o mix adequado para aquela regional, para aquele lugar, para aquele estado, para aquela região. E a base que nós estamos usando é a Febrafar Farmarcas. A gente pega essa base, pega a base de mercado e traduz isso espelhando os nossos produtos. Hoje nós temos 11 mil produtos cadastrados, diferentes em cada CD, ou seja, uns têm mais, outros menos, mas são 11 mil. Nós vamos a 15 mil. E esses 15 mil, nós vamos compor o mix adequado em cada CD. E para isso tem uns CDs maiores, outros menores, e nós vamos adequar o mix adequado em cada região. Aí nós teremos um atendimento ainda maior com vocês, porque a gente mensura o que você nos pede e a gente entende que você está nos pedindo produtos que nós não trabalhamos. Então nós vamos adicionar alguns produtos e o que mais vai ser assim alavancado, digamos assim, será o produto de consumo, né, que é higiene e beleza, principalmente, dermocosméticos, e o produto genérico, porque é o que nós temos mais potencial de crescimento. Vou dar um dado para você, não deveria, mas vou publicamente. Em janeiro e fevereiro, o genérico cresceu 20% no mercado close-up, venda para o varejo. Nós crescemos 50%. Então a gente já vem evoluindo com as categorias. Consumo a gente vem crescendo em média mais de 30% ao ano e na categoria nutrição também muito forte. Isso tudo nesse aprendizado, com essa troca de dados com vocês, com a close-up e a equipe. Quantos PDVs você atende, Pedro, hoje? Hoje nós chegamos em 70 mil PDVs Brasil. Tá? A gente não consegue atender 70 mil por mês, nós chegamos a 70. Em média trimestral você vê que chega em 70. A reposição nem sempre é mensal. Agora, para 2022, o nosso plano é 75 mil PDVs, porque nós vamos consolidar algumas áreas que não foram ainda consolidadas. É muita gente, né? É muita gente. Acho que não tem ninguém nem próximo disso. 95% desses clientes nós entregamos em até 16 horas, Edson. É uma logística fantástica. São 2.500 veículos circulando 370 mil quilômetros por dia. E agora com essa questão do custo, pega pesado. Mas vale muito a pena porque a gente colabora com o varejo e a gente é muito recompensado com o crescimento da empresa, com o que nós falamos do nosso propósito, que é levar mais saúde para mais pessoas. Ô Pedro, hoje a gente tem uma categoria aqui internamente que nós chamamos de propagado, os institutos aí de auditoria têm um outro nome que eles chamam de, eu nem me lembro agora, mas que são incentivados, que na verdade eles fazem propaganda médica, certo. Que de fato é assim aquele produto que é do receituário. Em algumas indústrias hoje você representa muito mais do que 50% de toda essa distribuição. Nós somos uma base muito forte para a indústria de prescrição, porque o produto é trabalhado no médico e é feita a prescrição. O que resolve essa venda? Você está presente e dá acesso a esse medicamento. E nós fazemos isso no Brasil inteiro. Então nós temos empresas que chegamos a ter 70% da sua distribuição. Né? 70%. Então, na média, isso vai a 40% da prescrição, mas chegamos realmente a 70%. Mas as empresas é uma parceria de longo prazo, uma parceria de extrema confiança, de uma série de compromissos em ambos os lados. Pedro, e ao longo desses anos todos, né, o nosso modo de comprar, o nosso modo de negociar, sobretudo dentro da Febrafar, ele mudou muito, porque o distribuidor virou ao longo do tempo, aqui de 2006 para cá, possivelmente cada vez mais, um operador logístico, onde que as nossas associações negociam muito diretamente com a indústria, uma condição. Hoje a Karen faz isso com muita maestria aqui, com algumas ações. O quanto que
o quanto que a gente pode ainda chegar mais longe com essa operação logística através do incentivo de vocês, através da nossa parceria? Hoje nós temos a venda, ela é dividida em 3 partes da nossa empresa. 50% digamos assim, o contratado com o varejo, é o combinado já com o varejo. 25% dele é operação logística, que a indústria atua muito forte no PDV e colabora muito nesse sentido. E 25% a gente promove produtos com parceria com a indústria. Essa promoção, o nosso pessoal realmente faz muita diferença. O operador logístico, ele faz uma parceria com a indústria. E os demais é meio automático, porque é uma reposição mesmo. E aí existe o sistema. A gente entende que tem um potencial muito grande, mas para isso nós precisamos botar tecnologia em cima disso. Porque tem muita oportunidade, só que a gente ainda tem algumas dificuldades tecnológicas, que a digitalização está nos trazendo isso. E é nesse ponto que eu quero descer, que a gente já falou bastante da empresa, eu quero falar um pouco de mercado contigo, e falar um pouco aí das estruturas atuais e o que a gente tem para o futuro. Eu tenho até uma informação, acho que todo mundo aqui conhece, não é uma informação tão nova, né, porque já tem um mês que aconteceu. O Rodrigo, que era nosso diretor de marketing, agora é diretor de inovação. De inovação, exatamente. Virou moda ter diretor de inovação, né? Exatamente. Mas o que tem de inovação lá? É uma necessidade, porque a nossa empresa... Será que aumentou o salário ou só mudou de nome? Eu acho que salário a gente não costuma aumentar, porque ele já tem um bom salário, né? Ele é bem remunerado. E ele, pelo tamanho dele, então... Fazer uma propaganda do Rodrigo aqui, para quem não conhece. O Rodrigo é excepcional, um mega parceiro nosso. E o Rodrigo tem um programa no YouTube chamado Vai Pra Cozinha. Vocês vão lá, vocês não vão ver o Rodrigo, vocês vão ver só o relógio dele lá, porque ele não aparece, mas o programa é dele, tá? Receitinhas fantásticas lá. As más línguas dizem que é a esposa dele que faz tudo, mas foi com o relógio dele, porque o relógio é dele, você já comprovei. Ele impressa o relógio. Não, mas o Rodrigo, ele assumiu um desafio bem importante, porque ele sempre foi, ele atuou na empresa há muitos anos. Ele é antigo de empresa conosco, tem mais de 20 e poucos anos. Eu diria que tem quantos anos, Rodrigo? Me ajuda aí? 26 anos de empresa. Então, alguém me soprou aqui. Então, 26 anos de empresa. Então, ele conhece toda a empresa com uma palma da mão. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essas inovações e ele vai ser um elo para conciliar a nossa empresa com a inovação. Porque a inovação não pode ter um rompimento da empresa. Nós não podemos perder a essência da empresa, a característica da empresa. A inovação tem que agregar e melhorar os processos que já existem. Então, esse cuidado nós temos, Edson, porque não pode virar tudo inovação. Então, a inovação é uma qualificação do que nós fazemos hoje e algumas novidades que poderão contribuir, sempre com foco. Cliente, fornecedor. Porque nós somos a extensão da indústria e a solução para o varejo. O que nós podemos trazer de melhor para vocês? E aí, para isso, o Rodrigo está com essa missão de nos ajudar. Eu tenho medo danado dessa conversa de inovação, Pedro, porque, primeiro que, muitas vezes, quando a gente fala de inovação, o pessoal acha que a gente tem que montar um e-commerce e sair vendendo remédio pelo e-commerce. Não que... a gente tem uma iniciativa aqui na Febrafar do e-delivery, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa galera, mas algumas conversas que a gente ouve de mercado, ou pelo menos assim, que a gente vê de publicações, ela está muito mais no campo da ilusão daquilo que a inovação cria do que, de fato, a inovação propriamente dentro do nosso negócio. Mas é claro que você vai aperfeiçoando os processos, você vai melhorando a qualidade da sua informação, a qualidade dos seus dados e, obviamente, você evolui. Mas aí, nós temos um desafio, e quando você fala de inovação, isso me remete a essa realidade. E aí eu não vou falar só de Febrafar, eu vou falar de mercado como um todo. Ainda 80% das farmácias do Brasil ainda fazem pedido pelo falteiro. Ainda anota no caderninho lá. Exatamente. Na verdade, tem duas questões importantes assim, que a gente trabalha muito na horizontal. Uma delas é o que você citou e a outra é o crédito. Então, o que acontece? Como hoje nós temos aí 70 mil clientes e nós fornecemos um crédito rotativo. Você imagina que isso, nós temos aí 1.200 vendedores, 200 supervisores, então muitas vezes pode passar desapercebido alguma necessidade de um cliente. Então, a inovação vai nos ajudar nesse sentido. Nós estamos para implantar um sistema agora que vai colaborar muito. Falava agora há pouco com o Fittipaldi, aqui há pouco. A inovação vai fazer uma análise
uma inteligência artificial e vai nos dizer quanto que a sua loja, lá no estado que você estiver, seja ela qual o tamanho, o quanto ela precisa de limite de crédito, para evitar aquele problema, poxa, eu tenho que pedir limite para o vendedor, eu preciso ir para o supervisor. Não, automaticamente ela já vai te dar um sinal, dizer, olha, você nessa projeção, você precisa aumentar o limite de crédito do colega lá. Antes de terminar o limite, já aumentou o limite. Aí a gente não perde a venda do genérico, não perde a venda do consumo que você citou. Então, a inovação ela veio para melhorar o nosso serviço, não é para romper os nossos negócios. E a outro caso é o que você citava desse falteiro, mas hoje nós temos um sistema de pedido eletrônico próprio, nós chegamos a dias de 99% capturado por ele. Você fala, não, mas todo mundo tem sistema de gestão? Não. Ele muitas vezes ele faz no próprio computador. Ele pega o nosso cadastro, ele brinca ali e tal, mas ele manda. Aí ele recebe automaticamente em segundos a nota fiscal, o não atendido para ele passar para um outro servidor, todas as informações de licenças sanitárias, etc. Então a gente está em contato com os clientes o tempo todo, 100% do dia. Nós chegamos a um recorde esse mês de 99% de a captura, né, eletrônica. O contato é sempre nosso pessoal. O que sempre fica de desafio é o quanto que essa captura eletrônica que chegou até você, de fato foi eletrônica lá no PDV, né? Exatamente. Que essa é a evolução que a gente tem. Não é assim. Nós temos discutido muito com o nosso varejo e não dá para imaginar ainda no ano de 2022, com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente tem de tecnologia e de possibilidade, que alguma farmácia ainda continue fazendo o pedido no pauteiro. Mas, infelizmente, essa é uma realidade ainda de grande parte das nossas farmácias. Mas isso tudo que nos traz o grande problema do nosso setor, que é a ruptura. A ruptura ela é muito grave. Eu sempre digo o seguinte, nós nem sabemos o potencial que nós temos, porque a ruptura é tão alta que o dia que nós calcularmos a ruptura, nós vamos enxergar um mercado muito maior do que ele já é. Mesmo considerando que você citou que é pura verdade que o mercado cresce muito e não se compara a outros mercados, né? Nosso mercado cresce a 2 dígitos há muitos anos. Nosso mercado não teve crise, nosso mercado é maravilhoso. Eu tenho orgulho de falar do nosso mercado é maravilhoso mesmo. Ele cresce, ele é firme, ele é resistente, ele é resiliente. Mas a ruptura é grande. Ela já era grande. E agora, Pedro, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, obviamente essa gravação vai ficar, é atemporal, mas agora nós estamos falando de março de 2022, a gente tem um problema maior ainda de ruptura. Bem mais grave. Nós estamos vivendo um problema grave de ruptura. Bem grave. Alguns indícios, né, nós já sabemos as motivações. Eu acho que a gente tem que entender que a demanda de dezembro, janeiro e fevereiro foi muito superior à média. Surpreendeu. Nós tivemos 2 pandemias aí que foram concomitantes, né, e obviamente isso impactou, porque até ambas tinham os mesmos sintomas, que foi H3N2, a influenza, né? Isso. E a Omicron, que também é um Covid, mas que de um impacto um pouco menor, que afetava as vias respiratórias superiores, e a gente teve uma explosão de demanda de produtos relacionados a essas doenças. Que nós conversávamos lá atrás, em novembro, dezembro, e a gente falava, gente, pós comemorações viradas de ano, deve ter algum problema. Mas poucos acreditaram nisso. Eu me lembro até que você citou isso em conversas nossas aqui. O que aconteceu somado a tudo isso, houve uma crise realmente de dezembro, janeiro, fevereiro, de produtos para essa indicação. Mas além disso, né, nós tivemos como sempre, assim, um pessimismo, com todo respeito à indústria que eu tenho, a relação é muito boa, mas eles precisam ser um pouco mais otimistas no nosso setor. Nosso setor é muito bom. Nós projetávamos 12% de crescimento no primeiro trimestre. Acumulado janeiro e fevereiro, nos dados da Close-Up e a IQVIA, no sentido de venda, chamamos venda preço líquido para o varejo, cresceu 19%. Em janeiro cresceu 22%. Então a gente está sempre colocando o crescimento é maior. A gente precisa acreditar um pouco mais também, né? Mas teve pandemia, teve isso. Mas se você analisar, o mercado cresceu de uma forma geral. Não foi só esses itens, né? E aí a gente tem um outro problema, né, Pedro? Que uma coisa está relacionada à outra, que é o fato de nós
da própria indústria, ela priorizar algumas linhas de produto em detrimento da outra, porque você tem uma limitação fabril, você tem uma máquina lá que faz produto A e produto B. Se você começa muito a fabricar o produto A, você falta o produto B. Exatamente. Então hoje você tem uma falta generalizada que não está relacionada só aos produtos de Covid. Está mais generalizado. Exatamente. Porque ele canalizou as máquinas para determinado produto. Mas uma coisa que eu falo sempre, eu sou questionado por isso, mas eu repito e vou sempre falar, hoje, na minha visão, a ruptura é uma questão de cultura da empresa. As empresas que têm ruptura sempre terão. E as empresas que têm controle do seu nível de serviço sempre terão. A gente mostra no Qualidade Pharma, que é o nosso programa de incentivo para mensurar a qualidade e mensurar do nível de serviço, que é o que nós disponibilizamos para vocês, o nível de atendimento, que é o que a indústria disponibiliza para nós, e o tempo de chegada da mercadoria. E nós fazemos um ranking. E olha, é impressionante como evoluiu ao longo dos 3 anos que nós temos a campanha, como evoluiu. Mas aquelas empresas que a gente precisa que evolui pouco, porque ele não tem isso como o norte da empresa, ele tem outras prioridades. A empresa que tem isso na sua cultura, e quando eu falo isso, eu não estou falando da fábrica, não estou falando do presidente da empresa, estou falando do comando da empresa, da articulação geral da empresa. Por mais que tenha ruptura, é baixa. Agora, se você pega as empresas que não têm essa cultura de qualidade de nível de serviço, é extremamente grave. Aí eu quero trazer isso para 2 níveis, Pedro. O primeiro é falando com o nosso pessoal, as nossas lojas. Nós aqui na Febrafar temos uma solução absolutamente fantástica e que resolve tudo o que a gente pode pensar em termos de olhar para o mix ideal e criar o mix ideal. Então nós temos um programa chamado Bússola, na verdade um sistema, não um programa, um sistema chamado Bússola, que é um Power BI nosso, onde a gente consegue ver através da demanda, da informação do que vem na venda da farmácia, ou quanto que a farmácia está vendendo, tá? E o que ela está vendendo versus a demanda daquele brick. Nós recebemos aqui da IQVIA um pacote bruto do brick daquela região, quanto que demandou do produto A, dessa caneca aqui, quanto que vendeu naquela farmácia específica. Aí eu consigo olhar na minha farmácia versus o mercado, se o produto meu é curva A, no mercado é curva B, ou se o produto é curva C e curva A, se tem demanda e de repente não vendo. A gente pega aqui muita situação, por exemplo, relacionado às PBMs. De repente você vai lá, pega um produto. Eu vou citar um exemplo aqui específico, dando nome. Vende 10 Ozempic aqui no Brick, mas na minha farmácia não vende. Não vende por que será? Porque eu não estou trabalhando a informação, porque eu não estou trabalhando o dado, porque eu só não estou trabalhando. Por que será, né? Perfeitamente. Para você ver a oportunidade que nós temos. Nós estamos fazendo uma experiência bacana agora com uma empresa de inteligência artificial com alguns fornecedores. E a gente está detectando isso aí mesmo. A farmácia, muitas vezes, ela não sabe o que tem que colocar na prateleira. E aí ela perde venda de produto importante. É o que você está falando. Então, se nós chegarmos a inovação nos ajudar nesse sentido, de colaborar com o varejista, ele fala assim, gente, nós vamos dizer para ele o que ele precisa ter, de uma forma justa, de uma forma correta. E isso vai melhorar muito, a gente perde muita venda. E, consequentemente, verticaliza para as redes esse tipo de coisa. Exatamente. E hoje, nos nossos associados, no nosso grupo de Febrafar, essa ferramenta está disponível. Tá? Exatamente. Então, cada uma das nossas redes tem essa informação, tem esse dado, e ela pode trabalhar individualmente com cada farmácia, fazendo uma análise de portfólio. Isso é fantástico. Outra ação que nós temos, essa é uma ação eu considero absolutamente fantástica, às vezes eu não entendo, porque não são todas as farmácias que participam, é o PLP. PLP, Programa de Lançamento de Produto. Então, explica para a nossa galera como é que isso funciona, como é que esse acordo funciona com vocês. Ultimamente, as indústrias têm feito lançamento de produto. Para você ter uma ideia, vou dar um dado aproximado, tá? Em torno de 1.500 itens lançados quase que em 12 meses. E a maior dificuldade da indústria é fazer essa colocação. O que nós fizemos? Combinamos com os clientes pré-combinado, né? Ou seja, feito um acordo antes de chegar ao produto. Quando vem um produto que a gente aposta no produto, nós colocamos esse produto no varejo automaticamente,
garantindo para ele um prazo, garantindo uma condição específica, garantindo também que vai ter demanda naquela região e vai ter procura do produto. Caso aconteça qualquer eventualidade, nós recebemos de volta o produto. Isso a gente tem feito um trabalho bem legal e está nos surpreendendo. Então, a participação de mercado nos lançamentos está maior do que a média da empresa. Isso mostra que nós estamos fazendo um trabalho relevante nos lançamentos. E para isso a gente conta muito com a Febrafarma Farmarcas, porque a gente já tem um pré-estabelecido aquele acordo. Então, quando você chega um produto que a gente aposta, a gente já dispara. Tá, mas a farmácia tem que ter assinado esse individual. Ela entra individualmente no nosso site, ele tem um acesso ali no PLP e ele dá um de acordo ali e já entra no contexto. Uhum. Nós chegamos no total, vamos chegar agora a 12 mil PDVs cadastrados. Bastante, é legal, mas está pensando 12 mil, quando você atende 70 mil, tem uma oportunidade enorme. Porque, exatamente. A farmácia, ela está arriscando zero, né? Porque ela coloca o produto e, de repente, o produto não vendeu, ela tem lá a prerrogativa da devolução. Mas o varejo é um pouco cético com esse assunto, ele devia confiar um pouco mais, até porque nós damos todas as garantias, né? Então, nós temos as informações de você, nós temos a informação de mercado e nós temos a informação da indústria que gera essa demanda. Então, quando a gente fala para você, recebe aí, fica tranquilo. Qualquer eventualidade, nós estaremos de volta sem nenhum custo para o varejista. Uhum. Tá? Isso é bem importante. No nosso setor, que não tem... o farma hoje tem pouca inovação, né? A parte de especialidade, alto custo, muita inovação. Então, a gente precisa incentivar a indústria a buscar inovação. Se você faz um trabalho legal no lançamento de produtos, você estimula a indústria a investir ainda mais nos lançamentos e, consequentemente, nos trazer mais oportunidades para o nosso negócio. Uhum. Deixei para o final aqui uma provocação, Pedro, da participação como você disse, obviamente vocês têm uma participação muito grande aqui em medicamento de propagado, até por conta do próprio DNA de vocês, mas eu sei que tem sido feito um trabalho, e você mesmo colocou aqui dos tamanhos dos CDs, para trabalhar de forma regional, cada um dos mix. Por categoria. A gente tem uma participação ainda... importante, mas ainda menor quando a gente olha de não medicamento, que vocês representam aí 15% da venda de vocês, e do genérico vocês têm 8% da venda de vocês aqui dentro. Uhum. Nós falamos do consumo, eu acho que a gente tem aqui, e eu quero já deixar essa provocação, a possibilidade da gente trazer vocês da distribuição sentado com indústrias de consumo aqui, para a gente bater papo junto, para se comprometer, tentar fazer algo mais próximo. Mas e no genérico? Como é que nós estamos e para onde nós caminhamos? Olha, eu prometo para vocês que nós estamos trabalhando fortemente no genérico, mesmo considerando que você tem excelentes parceiros, né, regionais e mesmo eles, empresas maiores, atuam em mais de um estado, atuam super bem e isso fortalece também vocês. Já vista a feira da Bradilag foi um sucesso, a gente reconhece o bom trabalho que é feito lá. Agora, nós temos oportunidade no mix de produtos, nós temos oportunidade regional, nós temos oportunidade em avançar nesse potencial genérico. E, consequentemente, vocês serão prioridade nesse processo. E nós temos um plano, que eu não posso abrir aqui até por falta de tempo, mas nós temos um plano bacana que, em seguida, nós vamos chamar vocês para uma conversa e nós vamos explicar qual é o plano para ver se vocês validem esse plano conosco. Tá? Mas pode contar conosco que nós temos um plano não só de crescimento no genérico e também no produto de consumo, que já vem evoluindo, mas ele não está evoluindo em todas as áreas. E aí a gente precisa realmente evoluir em todas as áreas para fortalecer no Brasil inteiro. Legal. Pedro, a gente está caminhando para o final, a ideia aqui é bater um papo entre 30 e 40 minutos, nós estamos caminhando para o final, a gente está indo aqui para a finalização do nosso primeiro momento com o parceiro, e estou muito feliz de ter você aqui, primeiro pelo que você representa para nós. Eu queria aqui de novo deixar como referência aqui para os nossos... Porque no dia a dia a gente fala muito com as centrais das redes e aí ninguém tem dúvida disso. Mas explicar um pouquinho da estrutura que o grupo tem de atendimento para a Febrafar aqui. Nós temos duas gerentes de contas que ficam aqui, que trabalham aqui de forma contínua para atender as nossas contas, né? Uma da Panfarma, outra da Santa Cruz. A Karen e a Thaís, né? A Karen e a Thaís, que atendem diretamente as nossas associações. 100% vocês.
As associações que estão mais próximas, aqui de São Paulo, elas atendem também, frequentam e vão até a sede, mas 100% focada em nós. E, obviamente, através da nossa equipe, da equipe da Karen, as redes podem acessar a Thaís e a Karen para resolver os seus problemas do dia a dia. Além disso, Edson, nós temos um time de gerentes, supervisores e promotores que atendem também as centrais, que dão esse atendimento, que levam essa informação para nós, que montam junto conosco estratégia para atendê-los melhor. Então a gente tem uma dedicação com vocês, até pela importância, pela parceria e pela relação também, né? Que isso é muito importante. Eu queria reforçar uma coisa importante, Edson, que a Febrafarm Farmax, ela tem um papel fundamental no setor. Vocês conseguiram aglutinar uma estratégia fabulosa em São Paulo, que é o grande centro, que estão todas as indústrias praticamente aqui. Isso tem fortalecido muito, não só o independente do associativismo, mas o nosso setor. Falando com toda a sinceridade, e a gente entende que vocês são parceiros de todo o setor. Não tem nós somos independentes do associativismo, mas vocês trocam uma ideia com as redes, trocam ideia com a distribuição, vocês trocam ideia com a indústria, vocês fortalecem, traz a indústria para o jogo, orienta, colabora. Isso fortalece o setor, porque a gente tem um propósito lá na empresa, que é levar mais saúde para mais pessoas. É óbvio que no final você quer crescer, você quer ter mais lucro, expandir a empresa, mas o propósito vai na frente, o processo vai atrás. Então, quando você tem essa peito aberto com o mercado, você agrega ao mercado. É o que vocês fazem hoje, liderado por você, e o que nós tentamos fazer também. Agregar, trazer mais benefícios para o setor. Automaticamente todos nós vamos evoluir com isso. Legal. E além dessa estrutura que nós temos interna, como o Pedro disse, tem os gerentes, os dois diretores direto que tomam conta da parte comercial, o Bento na Panfarma e o Fittipaldi no Grupo Santa Cruz, também estão diretamente aqui conosco, tá todos os meses fazendo reunião com o Neto, com a Karen. A gente tem alguns projetos de desenvolvimento conjunto aqui de algumas estratégias. Então, a mim e a Febrafarm, a nós, Pedro, só resta agradecer você de estar aqui conosco hoje, de estar aqui abrindo esse quadro. Imagino. É um prazer enorme poder falar com você. Eu tenho uma relação comercial com a Santa Cruz desde que eu comecei no associativismo, lá em 96. Exatamente. Santa Cruz é meu parceiro desde 96. Desde lá. Aliás, você trabalhou conosco antes disso. Eu trabalhei no Grupo Santa Cruz, né? Então eu sou oriundo do grupo, eu fui vendedor na região de São José do Rio Preto lá, do grupo. Eu sou do grupo quando a Santa Cruz veio para São Paulo, em Osasco, e chamava Farmacruz. Exatamente. Trabalhei nesse período 1990. Na empresa. Então eu conheço a empresa desde sempre, mas uma relação comercial mais próxima desde o associativismo. Uma coisa que eu acho importante, o associativismo, ele eu digo que ele é sempre um modelo de prosperidade coletiva, porque nós prosperamos todos nós juntos, nós aqui na Central, hoje com a estrutura bastante robusta para poder fornecer ferramentas para vocês das centrais, as nossas farmácias, como a gente viu nos próprios números. E essa prosperidade coletiva só existe porque existe por parte dos nossos fornecedores, indústria e distribuição, também a contribuição para isso, através dos seus rebates, através dos repasses que são feitos para as centrais das nossas redes, são feitos aqui para a Febrafarm. E a Santa Cruz, dentro desse contexto, sempre esteve aí em primeiro lugar em termos de contribuição para que isso acontecesse. Legal. Eu queria fazer um relato aqui, Pedro, antes da gente caminhar para o final, que remete a cerca de 4 anos atrás, quando vocês adquiriram o grupo Panfarma. E eu me lembro, na época, nós estávamos fazendo uma reunião da Febrafarm, eu levei você, e você fez um compromisso conosco, falou, mesmo que a gente aí domine uma parte relevante do mercado, nós sempre vamos manter nosso foco na distribuição e apoiando vocês. Exatamente. E desde então, sabe, no primeiro momento assustou, mas só evoluiu. Só evoluiu, graças a Deus. É isso aí. Eu acho que é importante a gente deixar esse registro, porque é um grande parceiro que nos apoia o associativismo, apoia o nosso modelo.
Então, não é por outro motivo que nós estamos estreando um quadro aqui com o Grupo Santa Cruz. Obrigado, Pedro. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado, é uma honra para mim estar com você, estar falando para o pessoal. A gente manda um grande abraço para vocês todos e a gente está à disposição de vocês, porque nós somos realmente a extensão da indústria, do varejo. A gente tenta levar solução para vocês e a gente é parceiro em várias pontas e sempre seremos. E nós estamos à disposição de vocês. Agradeço imensamente estar com vocês. Obrigado pelo ano de 21, obrigado pelo 22, que já entrou muito bem, né? Animados aí. E confie muito no setor, confie muito nas empresas do nosso setor e confie muito no nosso Brasil, que tem um potencial maravilhoso. Invista mesmo, acredite, aposte que esse Brasil não vai te decepcionar e nós, como executivos e empresários brasileiros, nós entendemos bem isso, sabemos lidar com toda a dificuldade. Muito obrigado, um grande abraço a todos, obrigado por nos ouvir. Obrigado. Bom, pessoal, então eu queria aqui, então, para encerrar, só lembrar a todos que a gente retoma aí com a nossa Hora do Mercado mensalmente. Daqui a 15, 20 dias mais ou menos, a gente já tem um outro programa, nós vamos trazer um novo parceiro da distribuição. A sugestão aqui é que vocês também possam nos ajudar a sugerir quais fornecedores que vocês gostariam de ver aqui sentado aqui nessa mesa, falando de mercado, falando dos desafios. Essa é uma forma que nós encontramos de estar cada vez mais próximo de vocês, estar mais próximo das nossas redes e estar mais próximo dos nossos fornecedores. Então a gente estreia com a distribuição, com o Grupo Santa Cruz, que é o nosso maior parceiro em termos de volume. No próximo nós vamos ter a Profarma, que também é um parceiro importante na distribuição, também está conosco, também tem feito um trabalho excepcional nas regiões que atuam, e na sequência a gente vai trazendo outros parceiros, tá bom? Então, no mês de abril nós temos uma nova live, já está preparada, em breve o pessoal passa para vocês qual será essa data, qual será o dia para isso. Então, queria de fato agradecer a todos, desejar que a gente tenha um 2022 realmente de bastante prosperidade. Um beijo a todos e até a próxima.